Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Vamos adicionar nosso convidado. Vou fazer uma abertura aqui enquanto o pessoal vai entrando. Bom, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live da Qualifood sobre o retorno das aulas. Boa noite, Tatiana. Oi, Vivi, boa noite, pessoal. Vamos lá. Bom, primeiro eu vou só reforçar, como a gente tem feito em todas as lives, qual que é o objetivo da live de hoje. Nós estamos fazendo aí uma série de transmissões ao vivo para falar sobre a reabertura das escolas, né? Surgiu da necessidade de disseminar um pouco de informação a respeito da reabertura. Nossa área é saúde, a gente fala de alimentação e saúde, mas muitas dúvidas das famílias que nos acompanham, das escolas que nós trabalhamos também, vieram em torno do assunto pedagógico. Então, hoje a gente vai trazer uma convidada para falar com muita propriedade sobre o assunto, né? E lembrando que as nossas lives, elas não têm nenhum objetivo aí de sobrepor informações oficiais. A gente trabalha com as informações que a gente tem divulgadas até o momento, né? E sempre para a gente compartilhar informação boa aí e várias reflexões que sempre têm surgido das lives. Então, Tatiana, muito bem-vinda. Nós vamos falar hoje sobre planejamento, avaliação e conteúdo na reabertura das escolas. A nossa convidada de hoje é uma convidada muito especial, vou ler o currículo dela aqui porque é sólido, é denso, né? A Tatiana trabalhou comigo na FAMESP, nós demos aula, né, na mesma época, em cursos diferentes, e a Tatiana possui graduação em pedagogia pelo Mackenzie, especialização em psicopedagogia, é mestre em educação pelo programa História, Política e Sociedade da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é professora de graduação do curso de pedagogia e de cursos de pós-graduação na área de educação, e coordenou o curso de pedagogia da FAMESP, onde nos conhecemos, tem experiência na área de educação, com ênfase em métodos e técnicas de ensino. Né? Trabalha como contadora de histórias, aliás, essa parte é encantadora, né? E assessora pedagógica e supervisora em editoras, com experiência na formação de professores da rede pública e privada, treinamento de equipe comercial e produção de materiais didáticos. Ufa, falamos tudo, né? E é proprietária da Pita Assessoria Educacional. Então, mais uma vez aí, boa noite, Tati. Fique à vontade para você se apresentar, contar um pouquinho do que você faz. O pessoal já está entrando e aí a gente começa com as perguntas. Tá bom, queria agradecer, Vi, é um prazer estar aqui com vocês no canal. São, como você disse, apesar de a gente estar em áreas diferentes, nós estamos no mesmo espaço, que é o espaço escolar. É Sim. isso que eu sempre reforço. Todas as pessoas que estão dentro da escola fazem parte dessa formação do aluno. Então, é importante que todo mundo dialogue, que todo mundo esteja na mesma sintonia para que essa formação seja de qualidade. Eu também estou fazendo aí uma série de lives e de trabalho justamente para tentar ajudar as escolas a refletirem sobre esse momento, que é ímpar. A gente não tem nenhuma resposta pronta, porque nós estamos experimentando. Há, sim, alguns direcionamentos que nos ajudam, mas Sim. sempre uma coisa importante é analisar os cenários, analisar cada lugar, porque cada história merece uma luz e uma análise diferente. Perfeito. A gente tem falado muito isso também quando a gente fala dos protocolos da saúde, que não tem receita pronta para todo mundo, né? Que a gente tem que olhar Exatamente. caso a caso, cada realidade. Muito bom. Bom, vou começar aí com as perguntas. Assim como você, a gente começou a fazer live, eu jurei para mim mesma que eu não ia participar de nenhuma live na quarentena. E aí eu cuspi para cima, porque a gente veio parar aqui e não tem jeito, né? Mas agora, já que a gente está nessa, Exatamente. bora para a gente divulgar informação. Eu separei aqui algumas perguntas que a gente recebeu pelo Instagram, mas eu vou começar, acho que talvez pela mais provocadora, né? Quando a gente teve o início da quarentena e as escolas com a proposta de fechamento, acho que num primeiro momento a sensação era de, vai dar uma semana, duas, isso aí vai passar, né?
e talvez abril a gente retorne, e no máximo maio as coisas voltam ao normal. Só que passou mês, passou abril, passou maio, estamos em junho, e a gente sabe quanto foi desafiador aí para as escolas, para os professores se reinventarem, né? A gente, apesar de ser nutricionista na empresa, a gente precisou se reinventar, porque as nossas oficinas de educação alimentar viraram vídeos, viraram lives também, né? É um momento de muito aprendizado, mas ao mesmo tempo um desgaste grande, porque a gente quer dar o melhor, então vai buscar se aprimorar, reaprende uma série de coisas. Mas pensando nesse cenário, né, de como as escolas fecharam e de como foi um aprendizado rápido fazer essas adaptações para as crianças, os alunos, enfim, terem aulas à distância, que para a educação infantil a gente sabe que não é o mundo ideal, né, foi um paliativo, era o que dava para fazer ali. O que você acha que a gente pode destacar quando a gente pensa que entre o que foi feito, né, antes, em termos de atividades pedagógicas, do que está sendo feito agora e o que pode ser feito na volta, né? Pensando em todo o cenário, quantos professores estão trabalhando, quantos pais estão tendo dificuldade para acompanhar as crianças em casa, como mãe, eu sei bem dessa dificuldade, a gente não sabe se entra na reunião, se liga a live do filho, se acompanha a lição, se atende o telefone, né, enfim. Eu queria que você contasse um pouco desse antes, durante e depois. Bom, o que é importante a gente destacar é o seguinte, a gente já vinha num período de renovação do olhar para o espaço escolar. Então, não era de agora que a gente falava sobre ensino híbrido, metodologias ativas e sobre a necessidade de uma construção diferenciada dessa relação entre ensinar e aprender. Essa geração, se a gente olhar para as crianças, eles estão sentindo menos do que a gente esse movimento, porque eles são, a gente chama de geração alfa, os que nasceram em 2010, e a geração Z, que é o que vinha do final do século XX para o início do século XXI. Então, isso a gente já vinha trabalhando. A gente já vinha... Esse ano era o ano de implantação. Eu disse era, né? Na verdade mas era no sentido que estávamos nesse caminho de formação, de implantação da BNCC. A BNCC também já traz uma série de inovações para o nosso trabalho. Quer dizer, eu preciso tirar o foco, né, a luz de simplesmente listar ou ensinar conteúdos, mas sim desenvolver habilidades e competências. Mas isso era um exercício. Nada se muda da noite para o dia e a gente estava estudando e implantando tudo isso. O que acontece é que no meio de tudo isso a gente é atropelado por essa situação. Na sexta a gente dá tchau e na segunda a gente mudou o espaço escolar. Então, uma coisa que eu queria que a gente refletisse é isso. Nós precisamos entender que a gente não está mudando necessariamente esse planejamento, esse olhar para o que ensinamos, né? O desenvolver habilidades. Mas sim, nós estamos ocupando um novo espaço de aprendizagem, que era o presencial e que agora é o virtual. Então, eu preciso encarar a tecnologia como um novo espaço. Só que para eu viver no novo espaço, imagina que a gente ganhou uma passagem e mudou para um novo país. Do nada, vamos morar, sei lá, na Suécia. Oi. Eu não sei o idioma, eu não sei o que essas pessoas comem, eu não sei como elas se comportam, eu não sei muito bem quais são os costumes desse lugar. Então, eu vou demorar um tempo para me apropriar das relações desse espaço. Então, a maior dificuldade que a gente vem enfrentando é isso. A inovação que já vínhamos, quer dizer, construindo currículos com olhar em habilidades, mais adequação do espaço. O que também é importante que a gente entenda é que o que eu fiz até março não é diferente do que eu estou fazendo agora e que também não pode estar diferente da possível volta quando ela vier. Eu planejei o meu ano para desenvolver habilidades do meu aluno e eu preciso seguir essa lógica, essa sequência, entendeu? Compreendendo que eu hoje busco outros caminhos nesse novo espaço. Esse novo espaço de aprendizagem também é diferente, exige um comportamento dos alunos,
das famílias. Então, também está aí a nossa dificuldade quando a gente pensa na criança que precisa articular, organizar o espaço, ligar, desligar o microfone, a digitar, ao parar, a ouvir, anotar, ao fazer isso sozinho. Porque muito do que a gente vinha da nossa prática escolar era o universo de uma escola em que eu ficava aqui esperando. O que é para eu fazer? Né? Olha, agora abre o caderno, agora faça tal exercício, agora vamos para o recreio, agora... E, de repente, eu estou num lugar em que eu preciso organizar minha rotina. Veja que esta também é uma dificuldade nossa como adulto. Qual é a grande... Qual é a grande angústia de todos nós, adultos, não estou falando das crianças nem da escola, como é que eu dou conta, você mesmo disse, atendo o telefone, faço o almoço, faço o meu trabalho, cuido do meu filho, todos nós fomos convidados e obrigados, vamos dizer assim, a repensar a nossa organização, a pensar e a aprender isso. Isso é interessante, e é aí que vem muito do que se fala, vamos perder o ano? De jeito nenhum. Olha quantas riquezas, quantos aprendizados nós estamos vivendo neste período. Por isso ele não pode estar desvencilhado do que vai vir. Não sei se você quer colocar alguma coisa ou se alguém tem alguma pergunta ou se eu continuo falando do plano. Eu ia comentar isso, que eu tenho ouvido bastante que você acabou de falar de perder o ano, né? É o que eu mais tenho ouvido, sim, até no grupo de pais da escola, por várias vezes eu li mensagens dos pais falando, mas a gente vai perder conteúdo, vai perder o ano, né? E eu fiquei observando, assim, ao longo desse período, que de fato, como você falou, as crianças percebem muito menos, né? O meu filho mesmo, ele tem falado que está adorando esse momento da quarentena, né? Inclusive, ele adora ficar em casa, então para ele tá ótimo, mas o que ele relata só é que ele sente falta de encontrar os professores, sente os amigos, lógico, mas que ele tá achando super legal esse jeito novo de aprender, né? Então, talvez eles não estejam sentindo como a gente sente, e eu acho que o grande peso aí dos pais é em relação a se a escola se a escola oferece tudo e todos os conteúdos, a família fica super sobrecarregada, né? Se a escola oferece menos para não sobrecarregar os pais, não estamos fazendo nada. Principalmente, não estão fazendo nada e vai perder o ano e não vai ter conteúdo. Então, fica esse dilema, né? Eu ouço as duas coisas todos os dias no grupo, sim, né? E eu tenho ouvido isso de pais de escolas que a gente trabalha também, né? Perde o conteúdo, a escola mandando, mas agora eu não estou dando conta, né? E aí, o conteúdo é realmente algo para a gente se preocupar nesse momento com essa intensidade de pensamentos, né, de energia voltada para conteúdo? Bom, conteúdo já não é uma coisa que eu preciso pensar, não é nem agora na pandemia, é mais, tá? Então, eu vou aproveitar esse gancho para a gente falar um pouquinho desse planejar, que independe do espaço que a gente esteja usando, seja virtual, seja presencial, tá? Então, com essa inovação que a escola traz, eu preciso ter, já vinha discutindo, eu preciso ter claro, e reforçado com a BNCC, eu preciso ter claro que eu desenvolvo habilidades no meu aluno. E que conteúdo é o caminho para o desenvolvimento dessa habilidade. Então, eu vou pegar um exemplo que mais incomoda muita gente nesse momento, porque é o que a gente diz aí, teoricamente, eu precisava do contato físico. Alfabetizar e letrar alguém nessa relação. Se a gente pegar a BNCC, eu vou verificar aqui, quando eu digo do processo de alfabetização e letramento, eu preciso muito desenvolver nesse aluno o entendimento do que é comunicação, das várias formas de me comunicar, de produzir conteúdo e de poder expressar aquilo que eu sinto, desejo ou quero por meio dessas ferramentas. Para isso, eu preciso saber o alfabeto, conhecer os gêneros textuais. Dá para perceber? Então, assim, entender o formato da letra. Isto é caminho para. Então, essa escola conteúdo, não é que o conteúdo não exista ou que ele não tenha força. Eu não vou saber, por exemplo, selecionar de uma maneira adequada
os alimentos que me são importantes para o meu desenvolvimento, se eu não souber o que é alimento, quais são as classificações, que tipos são esses. Mas eu preciso, como professor, compreender que o meu foco não é que ele saiba o que é alimento, mas sim utilizar este conceito na hora de resolver uma situação problema. Então, a fala ainda do pai que se preocupa com o conteúdo é natural, porque nós viemos de uma outra escola. Sim. Eu não quero que o pai, nem tem como ele ter esse mesmo estudo que a gente, entendimento que a gente tem. A gente estava, inclusive, muito ajudando essas famílias a compreenderem isso. Agora, aos professores, aí eu boto um alerta e uma importância a isso. Eu não perco, porque eu já ouvi professor também dizendo, a gente não está perdendo ano. A gente está, sim, desenvolvendo tudo isso. Então, por exemplo, essa criança... mas como é que eu vou sistematizar, alfabetizar a escrita? Escrita é o último. Olha só, para ele sentar aqui no computador e conversar com a professora, ele vai precisar aprender os códigos. Estou olhando aqui o teclado e estou falando para vocês. Ele vai olhar aqui para entender como é que esse código se põe nesse teclado. Isso já é um conteúdo e um exercício que faz parte do processo. Por exemplo, tá? Eu quero que ele precisa compreender as operações matemáticas. Mas para isso, eu coloco ele frente a uma situação, um jogo, um diálogo, uma situação em que ele precise usar, tematizar, fazemos depois em outro momento. Este, inclusive, é o princípio do ensino híbrido. O que é o ensino híbrido? O espaço online é o espaço em que eu me relaciono com o que é e como faz. O espaço offline, que é o espaço da sala de aula, é o espaço em que eu aplico esses conceitos. Essa já é a concepção da escola hoje. Então, é o que a gente tem que caminhar. Agora, uma coisa importante, Vi, da gente ter claro. O que a gente está fazendo hoje não é um tapa-buraco em relação à educação à distância, não é isso. Mas a gente, em muitos espaços, e por isso que eu digo que a gente tem que analisar com carinho cada escola, cada um foi se adequando com as ferramentas que possuía, os conhecimentos que possuía, a formação do seu grupo. Então, é importante que, na volta, a gente tenha este aprendizado em que a gente experimentou viver esse espaço virtual de aprendizagem e aprimore ele. Porque aí sim eu vou dizer que nós teremos educação híbrida, e aí sim eu vou dizer que a gente planeja a aula com mais possibilidades de interação. Eu e o conteúdo, eu e os saberes, e eu e a prática. Tá? Então, isso é importante. Esse aprimoramento dessas ferramentas. Sim. Alguém trouxe um comentário enquanto você falava sobre a questão das notas, né? Legal. Que as pessoas ainda estão muito presas a essa questão da nota numérica, né? Isso. E o quanto isso agora fica difícil de mensurar, né? E eu acho que fica mais ainda complexo quando a gente fala de educação infantil, que nem tem nota, na verdade, mas que quando se pensa com essa cabeça nesse sentido, meu questionamento, e no Fundamental 1, né, principalmente nos anos iniciais do ensino fundamental, que esse peso da nota, às vezes será que ele realmente ajuda, né? Nesse momento ele cabe, não cabe? Queria que você aproveitasse esse comentário e trouxesse mais as suas considerações em cima. Legal. Esse também é uma dúvida maior, né? O que a gente faz, principalmente como você disse. Era só abril e de repente a gente acabou o bimestre ou o trimestre. E agora? Né? Como é que a gente avalia? Então vamos por partes aí. Eu vou deixar a educação infantil aqui de canto, que aí a gente fala só sobre ela, porque ela tem um olhar diferente. Quando a gente fala de avaliar, eu também preciso mudar o meu olhar para quanto a isso. Uma coisa são que instrumentos eu escolho para avaliar. Instrumento de avaliação é uma coisa. Processo avaliativo é outro. Então, a gente ainda faz uma confusão entre essas duas ações. Né? Então, eu escutei uma coisa
estranha outro dia, eu li um artigo e comento nas palestras, que é exatamente sobre um menino que dizia, por que ele vai à escola? E ele dizia, eu vou para fazer prova. Então, a gente ainda tem a coisa de que a escola, a aula aconteceu e aí a prova, como coisas isoladas. A avaliação é um processo contínuo, real, não é só uma fala num documento. Então, se hoje eu desejo, aí vem a minha habilidade. Então, hoje eu quero saber se você é capaz de classificar os alimentos. Então, o meu objetivo nesses 50 minutos, nesses 40 minutos é esse. Tá bom. Para isso, eu vou usar uma estratégia que vai ser um jogo de memória com a característica e o alimento. Tá bom. Você está jogando, estou pensando em anos iniciais. Tá? Enquanto você está jogando, o que eu estou observando? Lembra que o meu foco era saber se você sabia classificar. Então, eu vou olhar que tipo de perguntas você faz, que tipo de intervenções, como é que você relaciona os conteúdos. Entende? Então, por isso é que ele é um processo. Então, hoje, mesmo no espaço virtual, é possível fazer uma avaliação desde que eu tenha claro este processo. Cada atividade que eu fui te mandando tinha um propósito, tinha uma habilidade a ser desenvolvida. O que eu observei quando eu te pedi? Agora, o que às vezes também nos deixa confuso? A relação dos instrumentos. Então, muita gente me pergunta, se eu fizer um quiz, ele vai olhar no livro. Né? Porque a gente tem aquela coisa da escola, não pode colar, não pode isso, se mexe, não respira. Né? Mas vem cá, você só quer que ele me devolva o conteúdo, o conceito. Então, ok. Imagina a gente fazendo um curso online. Vamos de novo para os adultos, que aí a gente fica mais fácil pensar na criança. Olha só, quando eu penso na ideia de que eu estou fazendo um curso à distância, veja, eu tenho atividades em que me servem para memorizar esses conceitos, e que aí eu faço um quiz, faço um jogo, enfim, ou um processo, mas as mais importantes são aquelas que eu preciso usar esses conceitos. Isso, agora não dá tempo da gente falar, mas eu estou à disposição depois para quem quiser falar mais sobre isso, é a ideia da taxonomia de Bloom, que organiza, inclusive, as habilidades da base. O que é a taxonomia de Bloom, resumindo? É quando eu penso no desenvolvimento cognitivo do aluno, que vai começar do lembrar, do compreender, do aplicar, do analisar, do avaliar e do criar. Então, num período, eu deveria dar atividades para ele perceber o que é, como faz, onde usa e colocar ele numa situação problema. As avaliações deveriam ser assim. Dar nota ou não é o número que importa, é o que eu faço com o número. Entendeu? E principalmente a gente começar a entender que as notas não são dos alunos. As notas são para nós. A nota de um aluno é para que eu organize o meu trabalho e possa criar novos caminhos para você evoluir. E não essa ideia só classificatória. Eu vi rapidamente aí que alguém colocou de adolescentes, né? Da ideia, talvez seja dos exames externos, enfim. A gente não é o segmento que importa neste caso, mas sim as relações que a gente está fazendo com esse aprender. É muito difícil, claro, a gente mudar comportamento se eu vinha de uma escola que só cobrava o que é. E de repente não vai mudar da noite para o dia, e também tem os pais e tal. E aí, para os pais de adolescentes, se tiverem aí, se tiver alguém, né, que tem adolescente, está preocupado com o Enem, é a mesma coisa. Se eu pegar as perguntas dos exames externos hoje, elas não cobram mais o que é. Mas eu preciso saber o conceito e o processo para aplicar em situações problema. A pergunta do Enem é essa, então eu preciso preparar isso. Falando de experimentos que eu participei já. Tem muitos alunos que muitas vezes fazem para pré-vestibular ou para Enem, estudam que nem uns malucos, listas de exercício. Só que não vão bem no exercício. Por quê? Porque ele tem a ferramenta, mas ele não sabe qual ele pega na hora
para resolver aquele problema. Então, na avaliação, vamos pensar no processo. O que eu queria hoje com esta atividade? E aí, poder avaliar. Sim. Tá? Desculpa. Não, pode falar, que eu ia falar da educação infantil. Conclui. Mas... Não, disso é o quê? Eu ia falar da educação infantil, mas vamos, se tiver alguém... Não, o que eu ia comentar... o que eu ia comentar é que isso que você colocou da taxonomia de Bloom, isso faz todo sentido para a vida, né? Porque você aprende algo para aplicar e não porque você apenas decorou, né? Eu já fui professora no ensino técnico e isso faz todo sentido na minha cabeça, né? Inclusive eu tinha isso de avaliar os alunos na prática, tal. Às vezes era questionada de não vai ter teste objetivo, não vai ter, né? Você não liga se o aluno vai colar? Não ligo, porque o que importa é se ele vai saber usar as coisas lá na frente, né? E não o que ele está decorando agora. Então, acho que é uma virada de chave importante para a escola, para as famílias também, né? Depois que você falar da educação infantil, eu vou trazer algumas perguntas que apareceram aqui, mas eu quero trazer, você falou muito de desenvolver algumas habilidades, e a Amanda colocou aqui um comentário muito legal, que ela falou que uma amiga disse que o filho está aprendendo a ter responsabilidade com os horários das aulas, né, que ele mesmo envia por e-mail as atividades, e que os pais estão orientando de uma forma que ele consiga seguir. E eu acho que isso vai muito na linha da educação emancipatória, né? Porque a gente consegue dar liberdade para quem aprende, né, de fato, para que caminhe com suas próprias pernas. Mas eu achei esse comentário bem legal. Mas depois que você falar da educação infantil, eu vou trazer mais algumas perguntas que surgiram aí nos comentários. Só para complementar o que a Amanda colocou, valeu, Amanda, pelo seu comentário, porque realmente é pertinente. Se nós olharmos as 10 competências gerais da BNCC, vamos ter lá projeto de vida e trabalho, autogestão e autocontrole. Então, eu preciso desenvolver isso, meu aluno. Isso é o protagonismo do aluno. Tá vendo como estamos fazendo e muito nesses tempos, né? A educação infantil, ela é um mundinho à parte no sentido das possibilidades que cada lugar vai ter. A gente tem um retrato triste, inclusive, em relação a elas. As escolas que são só de educação infantil, a gente tem um índice de escolas que estão fechando, isso é muito triste, porque muitos pais não compreendem a função do espaço da educação infantil. A gente já ganhou muito, a gente já ganhou nos documentos, a gente já ganhou na BNCC, em que a educação infantil faz parte, sim, da formação do sujeito. Não é um estágio preparatório. Ele é parte de. Então, isso é maravilhoso. Mas, historicamente, a gente ainda tem muito a contar e explicar para as pessoas, para dar validação para isso. Por isso, infelizmente, eu vou tirar da escola, o ano que vem eu ponho, depois deixa para lá, enfim. Sim. Então, esse quadro é triste. Em relação ao desenvolvimento, as escolas que têm todos os segmentos, a educação infantil vai indo porque os outros segmentos a carregam, pensando em aluno. Agora, vamos lá, pensando nessa relação, né, da educação. As crianças na educação infantil, claro, elas precisam viver, experimentar, fazer. Se isso não existir, não existe aprender, né? Na verdade, não existe nenhum segmento, mas muito mais na educação infantil, né? Tá aí os campos de experiência, por isso a gente divide esse trabalho lá. O que é um olhar importante, uma dica importante? É a gente se relacionar com essas famílias. Talvez essa seja uma maneira de se aproximar deles, né? Desse grupo que não sabe muito bem o que eu faço com um menino de 2 anos ou 3. Eu ponho lá na frente do computador. A professora, ela tem o mesmo papel do desenho animado para contar a história. Entendeu? Assim, não. Sim. Aquilo que ela pensou, que o professor fez, ele tem um fundo pedagógico. Então, vai uma dica para a educação infantil, mas que também serve para todo mundo. Eu preciso entender que o pai não é professor. Que bom. Por isso a gente tem cada um a sua função. Eu preciso enviar para as famílias roteiros que expliquem essa atividade, né? E entender, então assim, nós, por exemplo, mandamos um vídeo de contação de história. Por que ela é importante?
Acabou de assistir a história? Pergunte para eles o que eles gostaram. Vamos recontar a história. O que você quer? Sim. Curto, rápido, mas produtivo. Aí eu tenho essa interação importante, tá? Outra coisa interessante é que a gente tenha relações individuais com eles, diferentes dos maiores. O maior eu boto todo mundo numa sala, é divertido, eles estão aprendendo a mexer com isso. Mas o menor, chama um por um, conversa com eles. Então, se você tiver possibilidade, aí eu volto a dizer, cada um sabe a possibilidade que tem, mas se tiver, conversa com a família, conversa com as crianças. Veja o melhor horário. Não é escola das 8 ao meio-dia, da 1 às 5. Talvez na minha casa eu tenha horários diferenciados. Então, cria uma agenda, obviamente, respeitando também o horário da professora, que não vai trabalhar 24 horas por dia em prol da família. Mas vamos adequar? É momento de adequação, é momento de diálogo. E que esse experimento para eles seja essa forma de viver o que faz. Então, assim, mamãe, faça uma receita. Mas por que faz uma receita? Mas eu não tenho tempo, meu Deus, não precisa ter o tempo. Na hora do almoço, peça para que ele pegue os ingredientes para você. Neste momento, vá falando o nome dos ingredientes. Com isso, ele vai se inteirando a comunicação. Pronto. Isso demorou talvez 20 minutos, mas foi produtivo. E a mãe sabe que perguntas ela deve fazer, porque você, professor, orientou. Na relação à avaliação, eu não tenho avaliação, que bom, né? Numérica, mas a gente tem a avaliação descritiva. Algumas pessoas me questionam. E aí, como eu faço? Primeiro, você tem os dados, você pode ter esses dados dessa conversa com eles. E segundo, uma coisa que eu sugiro às escolas, algumas estão fazendo e é legal, é fazer um diário de bordo da casa. Então, ou com um dia a gente desenha, um dia gravo uma frase, um dia tira uma foto, e a gente vai registrando o aprender daquele dia. Hoje a gente aprendeu a fazer um avião. Hoje a gente aprendeu. Então, assim, eu consigo ir mostrando como é que essa criança está crescendo nessa família. A pergunta é, o que a gente descobriu hoje? O que a gente aprendeu hoje? Quem analisa isso é você, professor, que sabe quais são as habilidades que ele ganha naquela atividade. E eles se divertem. Criança aprende se divertindo. Tá? Só um último exemplo disso de divertimento, né? Eu trabalho com um município aqui de São Paulo e a gente está fazendo com os anos finais projetos por semana. Teve um menino do 6º ano que disse, quando a gente voltar, a gente vai continuar aprendendo divertido desse jeito? Não é? É isso. Então, assim, a gente está se divertindo. Por quê? Porque é ele o protagonista. Quem tem que resolver o desafio é ele. Eu não falei vamos aprender como um exemplo. Eu não falei para ele o que vamos aprender sobre localização, norte, sul. Eu disse, se você se perdesse numa floresta, como você criaria um instrumento para sair dali? E aí eles fizeram uma bússola no final. Mas para isso eles estudaram pontos cardeais ao longo da semana. Mas foi divertido. Isso é um aprendizado muito rico nesse momento, né? Porque a gente está descobrindo formas de tornar aquilo que muitas vezes a gente ouve, né? Puxa, vai ter que aprender isso é pesado, né? Isso é maçante. E a gente está aí sem perceber, muitas vezes, com aprendizados muito ricos de estratégias novas, né? Você falou duas coisas que me chamaram a atenção aí, e uma delas, inclusive, foi em relação a chamar um por um. A Cris, que é professora de uma escola que a gente trabalha aqui, comentou que ela tem feito essa experiência de chamar um por um e que tem dado muito certo, né? E a gente também tem feito essa experiência, claro que em outro âmbito, porque aí nós, como nutricionistas, nesse momento, a gente tem compartilhado atividades, mas a gente também tem dado um suporte para as famílias, principalmente aquela situação que a criança comia na escola e agora come em casa,
todos os Sim. dias, né? E às vezes a família fala, puxa, meu filho não quer comer, como é que eu faço agora, né? Então a gente tem tido essa aproximação que nós nunca tivemos tanto, a gente sempre esteve disponível, mas nesse período de quarentena a nossa interação com as famílias aumentou, e eu acho que se a gente puder aproveitar bem, isso é uma coisa que fica como um bom legado para a escola, o quanto a gente enriquece o laço e o vínculo com as famílias, né? E eu quero compartilhar também uma coisa que a gente tem feito na linha do que você comentou, né? Em alguns momentos a gente faz vídeos de contação de histórias relacionadas à alimentação, a criança que não quer comer, mas em muitos momentos o que a gente tem compartilhado são receitas para a família usar em casa, por exemplo, de um molho de tomate enriquecido com legumes, que é um tutorial mesmo para a família fazer com a criança, e ali trazer uma interação, trazer um aprendizado, provar uma coisa diferente. Então, eu acho que isso também traz resultados muito, muito positivos, né? Pensando na perspectiva da educação infantil, que não dá para a gente criar a expectativa de que vai conectar, que a criança vai ficar ali assistindo aula, porque isso realmente não é produtivo para a criança, né? E como eles estão interiorizando agora tudo isso. Tem mais um comentário da Cláudia, que também é professora junto com a Cris, na Piu Piu, que fala que tem tido muito retorno positivo das famílias, que estão mostrando as atividades que as crianças têm feito. E eu tenho visto isso nos vídeos de stories de várias escolas que a gente trabalha, assim, das crianças compartilharem o que elas têm feito e com uma alegria, assim, né, de olha que legal que eu consegui, né? A minha conquista de hoje, eu acho que a sensação que eu tenho é essa, né? Estou mostrando para o mundo agora a minha conquista. E eu vou aproveitar para emendar a pergunta, falando das conquistas, que veio já um pouco mais no início da live, e eu acho que essa é bem desafiadora. Como é que fica a inclusão nesse momento, Tatiana? Eu vi, foi a Maria Lúcia até, professora do Espinosa, querida, grande amiga. Legal. Bom, eu vou fazer o merchan no caso da inclusão, pode? A gente vai ter uma live no meu canal dia 23 de julho, de junho agora, às 18 horas, em que a gente vai conversar com uma especialista só sobre inclusão. Então, quem quiser falar só sobre inclusão, a gente vai ter essa 1 hora só para falar disso. Mas uma coisa manda que a gente compartilha, tá? A gente ajuda no merchan, porque esse assunto é super importante, exatamente. Né? Agora, uma coisa independente da conversa que a gente vai ter, só para falar rapidinho disso. Quando a gente fala de educação inclusiva, eu já falei isso em vários lugares, a gente tem que entender o termo. Inclusão somos todos nós. Então, incluir é incluir o menino que não conseguiu apertar o botão para ligar o microfone ou desligar, a professora que não sabe lidar com tecnologia, o menino que não tem internet, a menina que é cadeirante, o menino que tem uma deficiência visual. Então, isso é importante. Incluir é a todos, tá? E isso também depende do espaço, seja ele físico ou virtual. Bom, o desafio de incluir a todos, ele não está aqui. Ele pode estar potencializado agora, mas ele sempre existiu. Eu só consigo incluir a todos se eu enxergar a todos. Então, se eu tenho isso já como prática, um olhar de saber quais são as necessidades do meu grupo, eu consigo criar estratégias para todos. Independente se for no mundo virtual ou no mundo real. Entendeu? No mundo, vamos pensar... Então, esse termo inclusão só para as pessoas portadoras de deficiência, né, que são deficientes, é errado. Mas vamos pensar que eu sei que é isso que mais atrai a gente, né? As pessoas que têm alguma deficiência. Eu preciso dialogar com essas famílias. Então, assim, vamos supor que você tem um filho que tem uma deficiência visual. Então, eu vou ter que conversar com você, mãe dessa criança, entender quais são as ferramentas que vocês possuem. Como é que a gente pode adequar o diálogo e o material? Mas isso, veja, Vi, não é agora, é sempre. Eu tenho uma criança que não tem internet. E por que eu falo dos dois? Porque parece que esse também. Então, por exemplo, o que a gente fez nesse município? A mesma atividade pode ser impressa ou pode ser assistida na internet. Então, não perde. Então, cabe a mim buscar meios para. Mas, para isso, eu preciso conhecer as pessoas, conhecer as relações. Não adianta eu criar
vou dar um exemplo comida aí, que é o seu, né? Eu tenho um estômago de 3 anos, viu, gente? Eu como nada, arroz, feijão, bico e batata. Eu sou uma praga para comer. A minha nutricionista, coitada, sofre, não dá, não vence. Então não adianta você criar uma série de receitas e me mandar. Eu não vou comer. Porque você não pensou em mim, que tenho 46 anos e sou viciada numa série de coisas. Tô te dando um exemplo dela, do que ela faz comigo. Ela precisa estudar quem sou eu. Então vale para tudo. Quando eu generalizo coisas, eu perco pessoas. A escola é feita de pessoas e de histórias. Então, cabe ao professor aprender a analisar esses cenários. Tem situações mais fáceis e mais difíceis. Tem situações que fogem do nosso controle. Quem dá aula na rede pública, obviamente que sofre muito mais com uma série de questões. Então, não sei se tem alguém aqui da rede pública. Óbvio que sofre muito mais. Com uma série de problemas que tem o outro lado, né? Que é o que eu faço com o outro aí? Porque é o que a gente até falou antes da live, né, Vi? A gente tinha comentado. Eu vou criar uma série de protocolos de higiene e o cara não tem sabão na casa dele. Pá, tudo bem, não tem sabão, mas a gente vai ter que, então o que a gente vai fazer? Uma campanha para arrecadar sabão? A gente vai fazer o sabão? A gente vai ter que pensar. Por isso eu não posso dizer lave as mãos. Eu vou dizer lave as mãos mais. Deixa eu ver como o sabão chega em cada lugar. É mais ou menos essa mesma ideia. Só um adendo do que a gente estava falando também. É uma preocupação que eu acho que é legal da gente ressaltar é o espaço. Eu não posso trazer para este espaço virtual os vícios do espaço presencial. Tá? Perfeito. Então, assim, cuidado com isto também. Faça a página tal, ou faça tantas atividades, porque ao longo do dia a gente fazia 4 atividades, mas esse dia é diferente agora. Tá? Então é importante que a gente também entenda essas rotinas diferentes, na hora de propor uma atividade, na hora de fazer uma explicação, na hora de gravar um vídeo, tá? Isso é muito importante, porque muitas vezes a gente sobrecarrega a criança ou as famílias. Entende que a família não é professor. E que todos nós estamos vivendo uma situação que mexe com o emocional também. Tá? Senão a gente piora ao invés de melhorar. E isso que você falou estava ali na listinha das próximas perguntas, né? Essa questão de passar muitas atividades que gera uma sobrecarga. E considerando que as famílias não estão em casa disponíveis, a maioria não está em casa disponível para acompanhar os estudos dos filhos, está conciliando o estudo dos filhos com as outras atividades, né? E ainda agora com um desafio maior, né? Porque em São Paulo, em algumas cidades, a gente já está com a reabertura iniciando. E eu acho que a gente tem um desafio maior ainda pela frente, que nós vamos começar a ter as famílias saindo de casa para trabalhar, porque nem todo mundo consegue trabalhar em home office. Nós temos aquelas famílias que têm profissionais que trabalham em serviços essenciais e que estão trabalhando durante a quarentena toda, né? Inclusive famílias que, têm profissionais da área da saúde que estão lá na linha de frente, muitas vezes afastados dos filhos. E aí a escola foi mandando coisa para fazer. E aí, cada criança vai voltar de um jeito, né? Primeiro que o jeito que vai voltar já não é o mesmo, porque hoje, inclusive, o governo do estado divulgou na hora do almoço que, embora não tenha data, o retorno vai ser gradativo, né? Então, vai ter primeiro 20% da capacidade, vai aumentando e tudo mais, mas como é que a gente vai lidar com isso, pensando aí do ponto de vista pedagógico, com essas crianças retornando, né? Um vai ter feito todas as atividades, o outro não vai ter feito quase nada, o outro fez uma, mas não fez outra, fez o que deu. Como avalia isso? Como lida com isso? As crianças vão chegar muito diferentes em relação a desenvolvimento, porque cada família conseguiu dar aí um suporte diferente, ou como você falou, né? Tem criança que teve acesso à internet, conseguiu estudar super bem na quarentena, mas tem criança que mal tem casa, então essa criança pode ter passado fome durante a quarentena, porque ela está longe da escola onde ela se alimenta, essa criança pode não ter tido
como sair do barraco que ela mora para fazer nada e, quiçá, tem acesso à internet, ou às vezes nem o correio chega com atividade pedagógica, né? São Paulo distribuiu a apostila, mas será que chegou para todo mundo, né? Então, eu queria que você falasse um pouco desse desafio de quando voltar, né? Que cada um vai voltar de um jeito, enfim. Vamos lá. E a Tati travou, peraí. Pessoal, a Tatiana travou, só um minutinho. Só um instante que eu vou adicionar a Tatiana novamente, pessoal, ela caiu. Gente, vamos lá. Congestionamento. Não me machuquei. Caiane e voltei. Desculpa, vamos lá, acho que é uma pergunta muito longa, caiu, mas vamos lá. Tô aqui. Bom, antes da gente voltar, né, para a escola, queria uma coisa antes. Quando a gente pensa nessa relação online, ela também é diferente dessa relação da escola, tá? Então, veja, vamos voltar nós de novo fazendo um curso em EAD. Repare que a gente tem um tutor, tem alguém que conversa com a gente, que a gente pode dialogar, que atende às nossas necessidades particulares. Isso é uma característica da conversa desse espaço. Por isso, vale a gente também ter esse comportamento com os alunos. Então, lá eu tenho lá minha classe, eu preciso saber como é que é a Vivian, como é que é a Tati, como é que é a Ana, como é que é a Fabi, como é que é o Pedro, como é que é o Antônio. Até para entender por que ele fez a tarefa, por que ele não fez. Sabe, da mesma forma que meu aluno não faltou 3 dias, a gente liga. Meu aluno não está fazendo as tarefas, então eu tenho que saber. É a internet, não é? É a rede, ele tem dificuldade, para que a gente possa já evitar esses degraus tão grandes. Agora vamos voltar. Pensando na volta. Primeira coisa, as primeiras semanas, né? Não é o primeiro dia só. Antes da gente pensar na volta da parte pedagógica, eu tenho que pensar na volta das pessoas. Então, primeiro vamos planejar e receber gestor, coordenador e funcionários. Receba pessoas, né? Cada dia a gente está de um jeito, cada pessoa está vivendo essa quarentena. São 80 dias que a gente está preso. Sim. Tem gente que lidou bem, tem gente que não. Eu mesmo, sempre falo isso. Tem dia que eu tenho vontade de ficar no sofá chorando, tem dia que eu tô super produtiva. É normal. Tem gente que vai estar com medo da volta. É normal. Eu também tenho medo de até o mercadinho. Imagina voltar a trabalhar. Já pensei em 1000 máscaras. Olha o pessoal que eu vou dar palestra, só que eu vou igual o monstro do S.A. para dar aula. É isso. Então, assim, é claro disso. Então, acolha e receba a primeira equipe. É essas pessoas. Estamos bem? Acolha as famílias. Juntos, planejem esta volta. Entendam e discutam os protocolos da volta. Olha, vai precisar disso, vai precisar daquilo, vai ser assim, vai ser assado, o horário vai ser diferente, a gente vai precisar de uma atenção com a higiene, enfim, tudo que for a isso. Como vocês se sentiram, como vocês estão, como é que a gente pode ajudar nessa volta. Feito Sim. isso, pensem nas semanas de acolhimento das crianças. São serezinhos que amam interagir, que estão com saudade, que precisam uns dos outros. Sabe o que mais o que eu sempre bem que eu disse, até no filme do Náufrago o cara fez uma bola. A gente precisa de gente, a gente precisa dessa resposta. Então talvez a gente não possa se abraçar,
Talvez a gente crie uma parede plástica do abraço plástico, achei o máximo no lugar que fez. Talvez a gente tenha que ter máscara ou não, talvez a gente tenha que no intervalo ter distanciamento, mas explica, conversa, como é que vocês estão vendo tudo isso? Vocês sabem por que disso? O que vocês sentiram? Vocês viveram bem esse tempo? Uma coisa importante, tem casa, tem família e tem lar. Tem gente vivendo essas 3 situações. Tem gente no mesmo espaço físico, cada um num quarto. Tem gente que pode estar sofrendo agressão. Tem gente que pode estar muito bem, acolhido. Então, essas histórias vão para a escola. E isso independe se é escola pública ou privada. É verdade. São histórias e pessoas. Então, pensou nisso? Agora sim, feito esse acolhimento, esse entendimento das mudanças, necessidade das mudanças, agora a gente vai falar do pedagógico. E o pedagógico, ele vai ser mais fácil, veja, se eu tiver claro o meu plano de aula. Se eu tiver claro o meu planejamento, quer dizer, todas as aulas que eu fiz, eles cumpriam as habilidades e eu fui buscando estratégias diferenciadas, avaliei o processo, ele vai ser contínuo. Então, eu não tenho tantos problemas. A gente vai ter maneiras, talvez, diferentes de sistematizar coisas. Mas isso eu vou avaliar. E aí sim, eu posso fazer uma avaliação diagnóstica, enxergar isso. Uhum. Se este momento foi estanque, quer dizer, a gente fez coisas para distrair criança, aí na volta vai ser suado, entendeu? Sim. Aí eu não vou conseguir. Então, por isso é importante esta lógica desse plano. Sua vida continua igual na escola, tá? Como se tivesse no espaço físico ou como você daria aula. Eu preciso entender que isso é uma continuidade. As atividades não são cada dia uma coisa. Hoje eu pedi para você desenhar, amanhã a gente vai cantar a música do índio. Tá, mas por quê? Ah, porque é legal? Não é porque é legal. É porque é divertido? Não é porque é divertido. Isso não vale nem na escola mais. É verdade. E, bom, a gente está se aproximando do final e antes que o Instagram passe a tesoura na gente, porque cai mesmo, né? Eu gostei muito da sua fala final sobre acolhimento. A gente tem falado muito disso nas outras conversas que a gente tem, tanto aqui no Instagram da Quali, quanto em outros webinars que eu tive a oportunidade de participar. E eu acho que esse é um ponto bem importante, né? De acolher em primeiro lugar. E antes de pensar em acolher os alunos, acolher antes as pessoas que trabalham na escola. Acho que você colocou perfeitamente isso, porque as pessoas todas vão chegar com medo, mexidas, algumas mais tristes, cada um reage de uma forma, né, nessa situação. Algumas começaram reagindo bem, agora já não, depois de 80 dias já desabou, né, enfim. E dentro disso, eu acho que junto com o acolhimento, você falou também da segurança. Isso é fundamental, né? As escolas têm que fazer um preparo para a reabertura. Aqui a gente não tem falado em data de reabertura, mas sim em preparar a escola para a reabertura em todos os aspectos, né? E a gente tem tentado trazer informações sempre nesse sentido. O que a gente pode agregar aqui para nós, como nutricionistas, quem que a gente pode trazer para falar um pouco mais? Porque quanto mais preparada a escola estiver na questão pedagógica, na questão saúde, porque se as famílias também não se sentirem seguras para mandar as crianças, esse retorno às aulas não vai acontecer, né? E a gente sabe que tem o outro lado ainda da sobrevivência das escolas, que a gente não pode desconsiderar. Então, esse retorno, ele é importante, ele precisa ser bem feito, e é esse acolhimento de todos os aspectos, inclusive trazendo muita segurança, implantando bons protocolos de saúde. A gente tem trabalhado aí com a nossa equipe dia e noite nesse assunto. A gente está muito debruçado nos protocolos internacionais para trazer para as escolas agora, e é o momento de comunicar às famílias tudo o que está sendo feito. Se a gente fizer, mas não contar para as famílias, também não adianta, né? Então, esse diálogo, mais do que nunca, precisa ter um canal muito direto, né? Escola-família, muito aberto, para que a gente possa acolher bem. E antes que feche aqui o canal, Tati, eu quero te agradecer muito por você ter aceitado o convite.
para nós é um assunto assim, a gente vai de curioso no assunto, porque a gente convive dentro do ambiente escolar, né? Eu sempre aprendi muito com os diretores e professores, coordenadores das escolas que eu trabalhei, isso foi um aprendizado rico, que nos ajuda muito no nosso dia a dia, mas você trouxe colocações excelentes, e eu vi aqui pelos comentários de todos, tem educadores, tem nutricionistas acompanhando, e famílias também, que foi um papo muito bom, e eu quero convidar aí para que vocês acompanhem a Tatiana no PITA Assessoria Educacional, no Instagram dela. Ela tem um canal no YouTube excelente, eu assisti várias lives da Tati já e gostei bastante, então sigam o canal no YouTube. Eu sei que a Tati faz assessoria pedagógica e cursos de contação de histórias que são fantásticos. Aliás, já faz tempo que eu gostaria de trazer você para você ensinar a nossa equipe a contar a história um pouco melhor do que a gente busca fazer. E eu vou deixar um último recadinho aqui, que a gente vai ter uma live no dia 8, segunda-feira. Vai ser esse vai falar sobre protocolo de saúde de novo, né? Porque a gente fez na sexta-feira passada e não foi suficiente. A gente vai fazer mais a parte 2 agora nessa sexta, com a Letícia, que é enfermeira da creche Segura. E a gente vai trazer também nos próximos psicólogo para falar sobre o acolhimento, né, sobre esses cuidados, uma pediatra para falar também dos cuidados de vacinação e fichas de saúde. Então, a gente tem caminhado bastante aí nas lives para compartilhar informação. Então, Tati, fique à vontade para deixar uma mensagem final. Muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua participação. Obrigada a você, Vi. Bom, rapidinho, o que eu quero, acho que a mensagem final, assim, a graça de viver é todo dia ser um ano novo. Sabe, a gente só comemora o ano novo no dia 31 de janeiro. Mas todo dia que a gente acorda é uma nova oportunidade de olhar para o mundo de maneira diferente. É isso que a gente mais está aprendendo agora. Palavras que a gente tem que reforçar: empatia, sim, respeito e partilha, diálogo. É isso que faz educação. Agora, do Merchan, né, eu deixei aí meu e-mail, é tatianapita@hotmail.com, com um TH, se vocês quiserem conversar comigo. No YouTube, o canal é Pita Educacional. E no Face e no Insta, é Pita Assessoria Educacional. Quando a gente voltar, se as escolas quiserem, eu faço o trabalho de formação de professores e de acompanhamento da parte pedagógica. Então, estou aí à disposição. Vi, parabéns também pelo seu trabalho, pela sua iniciativa. Muito obrigada por abrir espaços como esse para a gente dialogar, sempre. Obrigada, gente, muito de bom. Coração. Gente, super recomendo. A Tati é uma pessoa muito competente. A gente tem o maior cuidado de trazer as pessoas realmente que entendam e que tenham, acho que, os pés no chão. Essa tem sido uma preocupação muito grande nossa. Não dá para a gente viajar muito, a gente tem que ter o pé na realidade, né? Ser otimista, mas tem que ter o pé no chão. Foi excelente a sua participação. Perguntaram aqui só da live de segunda, é no mesmo horário, às 19 horas, que a gente vai fazer. E fiquem aí, acompanhem a Tati, acompanhem aqui. Na próxima semana, a gente tinha prometido, nós vamos divulgar um e-book sobre protocolos de saúde para retorno nas escolas. Para as escolas que trabalham com a gente, elas vão receber já na segunda-feira, mas na próxima semana a gente vai divulgar isso para público, porque a gente viu aí que as pessoas realmente precisam de ajuda e de informação agora. Tá bom? Gente, muito obrigada. Eu vou fazer uma gracinha aqui para terminar a live de hoje. Eu vou colocar umas borboletinhas para que todos tenham um ótimo final de semana. Muito obrigada. Até a próxima, gente. Tchau, tchau, gente. Tchau. Obrigada, obrigada. Gente, obrigada a todos. Boa noite.